Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos então à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. E hoje nós temos mais uma vez a visita do nosso irmão Rogério, que vai falar sobre o aniversariante do mês, né? 161 anos de O Livro dos Espíritos. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, já desde já agradecendo a presença do nosso irmão, que é sempre muito bem-vindo aqui à nossa casa, tá, Rogério? Vamos fazer então a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão nessa casa tão querida e amada, para que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser bem intuído, e com certeza será, e que possamos todos nós aprendermos ao máximo todos os ensinamentos que nos serão passados na noite de hoje. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Rogério. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre esses 161 anos do Livro dos Espíritos, agora dia 18, né? Na quarta-feira próxima, esse livro completando esses 161 anos, que para uma doutrina é até pouco tempo, né? Levando-se em consideração uma religião, uma proposta doutrinária, é uma doutrina nova, é uma proposta nova. Basta ver que até que muitos de nós não a conhecemos ainda, né? Muitas pessoas ainda não a conhecem. 18 de abril de 1857 vem a lume essa obra e é tido como a data inaugural da doutrina espírita, né? Talvez a única doutrina que tenha uma data de aniversário, porque a partir do dia de lançamento do livro, instituiu-se que seria a data de lançamento da doutrina espírita de forma oficial. O convite de ler a doutrina espírita, de ler o Livro dos Espíritos, ele é sempre meio assustador, porque nós nos deparamos com livros que formam ali no conjunto talvez 3.000 páginas. 1.019 perguntas, mais os desdobramentos, mais os comentários do Sr. Allan Kardec, e a gente percebe que realmente precisa-se de tempo para fazer isso. Temos que dispor e temos que nos dispor a fazer, a realizar, mas temos que começar, temos que nos aventurar e empreender corajosamente essa vontade, porque muitos de nós entramos e conhecemos a doutrina espírita a partir de outros livros, a partir de outras narrativas, e é importante que nós compreendamos como realmente surgiu e como foi estruturada. É muito importante nós, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nos atermos a esse processo de clareza, de profundidade, de limpeza mesmo. É uma obra que não tem muita enrolação, é direto ao objetivo, e muitas vezes as respostas dos Espíritos até nos deixam um pouco frustrados, porque nós esperávamos um grande comentário e o que nos aparece muitas vezes são pequenas frases que temos que levar para casa e digerir mentalmente, porque são muito profundas, né? Ele diz que quem se sabe profundo se esforça para ser claro. Quem gostaria de parecer profundo à multidão se esforça para ser obscuro. O interessante quando Nietzsche diz isso, não em relação ao Livro dos Espíritos, mas utilizando a frase, é que Kardec era um filósofo, era um professor, era uma pessoa de uma cultura imensa, mas nem por isso o Livro dos Espíritos impede que alguém com menos cultura, com menos conhecimento, o leia e o entenda, né? Era bem comum até a época se ouvir e se comentar de que pessoas que não sabiam ler na época ouviram a leitura, alguém se predispunha a ler para elas e elas compreendiam claramente o que Kardec e o que os espíritos superiores queriam dizer. O Livro dos Espíritos traz como princípio essa ligação, essa interligação entre os dois mundos, né? E aí nós vamos encontrar lá a doutrina espírita, o espiritismo,
tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. O princípio, o começar, a origem de algo, é muito importante nós nos determos a isso e olharmos realmente a profundidade dessa obra. Já nos assusta pela introdução, né? E muitas pessoas desavisadas pegam alguma obra, qualquer obra, e dizem assim: olha, a introdução eu nem me ligo, nem me atenho e vou direto ao conteúdo. No Livro dos Espíritos não é possível fazer isso, porque a própria introdução já vai para lá de mais de 30 páginas. Então é necessário que nós realmente possamos dar valor a essa introdução, porque ele já é um tratado filosófico, ela já é uma conclamação, uma estimulação para que nós, ao adentrarmos realmente no conteúdo do livro, das suas perguntas e respostas, nós estejamos já motivados e orientados sobre algumas normas, regras e preparações necessárias para entender a leitura. Sem a leitura da introdução, nós vamos entrar nesse processo desconhecendo, por exemplo, algumas palavras. A utilidade e a finalidade realmente precípua de alguns termos e algumas colocações são esclarecidas ali no começo. Um outro momento interessante que se há de levar muito em conta é como no final do vídeo, quando o senhor Allan Kardec diz que os conceitos expostos ali passaram por um processo de universalização dos conceitos. Ou seja, a partir do momento em que tudo estava pronto, não importa quem ditou, qual médium trouxe, tudo foi repassado pelo crivo de mais de 10 médiuns. Ou seja, enviou-se todo aquele material de perguntas para mais 10 médiuns em vários locais do mundo, aguardou-se a resposta, se comparou todo esse material, para depois realmente catalogar todas as respostas escolhidas e aí estruturar e montar o Livro dos Espíritos. Essa universalização dos conceitos, ela é importante e por isso, talvez, até hoje não se derrogou nenhum dos postulados, nenhuma das propostas realizadas e contidas ali no livro. O que não acontece com outras obras, por onde muitas vezes começamos. Entramos na doutrina espírita muitas vezes por presente de amigos de outros livros, né? E aí vale dizer que essa universalização dos conceitos, ela é importante e não contém e não é contida em outras obras. Nós vamos pegar, por exemplo, André Luiz, Emmanuel, Sheila e outros tantos autores, né, trazidos através da mediunidade. E nós vamos perceber temos que perceber que esses conceitos, esses valores e essas propostas têm o valor, como o senhor Allan Kardec diz, da proposta daquele espírito, do ponto de vista daquele espírito. Costumo brincar e dizer que se nós morrêssemos todos juntos e todos nós fôssemos para o plano espiritual, e depois de convivermos lá durante algum tempo, fôssemos convidados a relatar a nossa estadia, a nossa aventura por aquelas cercanias, certamente faríamos cada um o seu relato, porque relataríamos o que vimos, o que observamos, o que conseguimos perceber. Então, quando falamos em espiritismo, nós temos que realmente estar baseados e falar em nome das obras básicas, porque é ali que estão lançados os alicerces, as bases, como os próprios espíritos dizem ao senhor Allan Kardec, quando terminando o trabalho dizem: olha, as bases estão lançadas. E sob essas bases há de se construir um maravilhoso edifício. Ou seja, dali em diante, com as bases fixas, seguras, caberia a nós espíritas construirmos esse edifício, porque é uma ciência de experimentação e é uma ciência de observação. Veja que ele diz no vídeo: passei a observar meticulosamente o comportamento e os resultados daquelas reuniões. E deve ser a nossa postura diante dos acontecimentos que envolvam a mediunidade e outros meandros da doutrina espírita. A doutrina espírita traz uma característica muito especial, que é esse tríplice aspecto, esse tríplice apoio. Diferente de outras religiões, ela se apoia na filosofia, na ciência e na religião consequentemente. O Livro dos Espíritos abre essa porta, abre essa vertente filosófica no processo de perguntas e respostas, que nos concita, nos mostra o caminho de sermos espíritas exigentes. E ele nos libera ali de: olha, pergunte, porque eu fiz aos espíritos essas 1019 perguntas. E muitas vezes vamos observar, lendo o Livro dos Espíritos,
uma certa impaciência dos espíritos com o senhor Allan Kardec. Nós vamos observar em algumas respostas, por exemplo, várias colocações, e eu fico imaginando até o tom, né? A entonação. Como já dissemos anteriormente, ou seja, ele já perguntou aquilo várias vezes. Ele perguntava a mesma coisa várias vezes porque não ficava satisfeito de pronto. E é assim que nós devemos fazer. Nós vamos muitas vezes a palestras espíritas e começamos a frequentar o centro espírita e começamos a ouvir falar muito em reencarnação, em reencarnação, em reencarnação. E um dia você para e fala assim, você já entende. Não. Você está ouvindo sobre reencarnação há muito tempo e não conseguiu entender ainda o que acontece. Não, eu conheço. Reencarnar é aquela capacidade que nós temos, ou que dizem os espíritos, de renascer novamente. Sim, mas isso implica uma outra coisa muito séria. Que é morrer antes. Porque só se reencarna se morrer. E aí fica mais difícil de compreender. Como já morremos, e aí pensamos e vamos ler, não só uma vez, várias vezes, e não fomos aniquilados. Nós começamos a acreditar que várias pessoas reencarnaram. Fulano é reencarnação não sei de quem, você estuda Hermínio Corrêa de Miranda, ele propõe muitas possíveis reencarnações sucessivas do mesmo espírito. Mas como acreditar que eu já morri várias vezes e já reencarnei várias vezes? Então é necessário que nós comecemos realmente a perguntar, realmente comecemos a procurar as respostas. O Livro dos Espíritos, além dessa característica bem diferente das outras religiões, né, eu só para complementar, uma vez eu ouvi uma colocação muito interessante na televisão, e aí vai rápido, né? Uma pessoa dizendo, aquela troca de canal maravilhosa, né, um controle remoto é uma diversão assim que pouca gente dá valor merecido, né? Uma coisa muito legal. Principalmente se tiver uma TV a cabo, então você pode brincar à vontade, né? São 100, 200 canais. E eu estava lá numa aventura dessa no final de tarde, né? Como algumas pessoas falam, o homem tem aquela capacidade de abstrair-se, né? De pensar em nada. E aí, para ninguém perturbar, você fica trocando o canal, para ninguém mexer com você, que é aquela hora do nada, né? E aí você está ali, eu estava ali, de repente mudei de canal, vi uma figura meio enigmática assim na TV, e parei, isso muitos anos atrás. E aquela pessoa, aquele orador clássico do Espiritismo, dizia assim, o Espiritismo, com aquela voz, não é filosofia. E eu já procurei o controle, né? O Espiritismo não é ciência. O Espiritismo, senhores, não é religião. E eu fiquei desesperado para trocar de canal. E ele fez aquele silêncio como forma de chacinar a alma de quem está assistindo, né? Porque tem orador que fala e dá aquelas paradas, você fala, e agora? O que vai acontecer? E ele disse assim, o Espiritismo é sim a junção equânime e igualitária desses três conceitos e valores. Como uma receita, se um deles entrar a menos ou a mais, não dá certo. Falei, graças a Deus. Esse livro é estruturado em quatro fases, né? Em 4 livros, em 4 etapas. Ele dá sustentação aos outros livros e a continuação da codificação e divide-se em 4 partes. As causas primárias, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, as leis morais, as esperanças e consolações. Aventure-se. Pegue esse livro como uma questão pessoal, como um caso pessoal, um desafio pessoal. Leia esse livro. Ele realmente tem a capacidade de mexer com a gente. Leia a introdução e comece a leitura. Quando você se depara com a primeira questão do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos Espíritos, que é Deus? Você fala assim, é uma pergunta simples, boba. Mas quando eu li, eu me preparei para uma resposta de 4, 5, 6 páginas. Já que a introdução tinha umas 30, eu falei, agora... E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E já deve ter perguntado ele, qual a próxima? E aí você fica assim, mas só isso que é Deus? Porque no primeiro momento você não consegue digerir isso, né?
Mas depois, com o tempo e lendo o livro, quando você começa a chegar lá perto da 1019, você começa a perceber que todas as outras 1018 também têm a mesma intenção de explicar a número 1. E depois toda a codificação também tem essa finalidade, de fazer com que nós estabeleçamos com a criação um relacionamento mais profundo, mais uníssono, mais tranquilo, sentindo-se incluído, fazendo parte desse processo. O Livro dos Espíritos abre a porta para que nós comecemos a um exercício que às vezes nós nos privamos de pensar, de digerir mentalmente, de procurar soluções, de não concordar. Kardec nos alerta, não concorde de primeira. Duvide, questione. Mas por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Ele nos incita a isso e abre essa porta de uma visão de um mundo diferente, de uma visão de um mundo equilibrado, não esse caos aparente que nós olhamos e achamos que como pode dar certo tudo isso. O Livro dos Espíritos vem mostrar realmente como tudo isso dá certo. E por que que tudo isso dá certo? Porque existem finalidades e a causa de tudo isso é que rege, que administra todo esse processo. De um jeito inteligente, de um jeito libertador, sem determinismo, nos foi entregue a capacidade de sermos livres pensadores, de crescer, de caminhar com as próprias mãos, de traçar o nosso futuro, escolher por onde vamos caminhar. O horizonte despertado por essa nova porta, ela traz uma característica diferente, porque ao olhar por ela nós somos conclamados a nos lembrarmos que existem outras portas. Não só a nossa porta. Isso tem que nos trazer uma certa tolerância, um certo entendimento e uma certa aceitação em relação às outras religiões. É lógico que nós espíritas normalmente não fazemos isso, né? De falar de outras religiões de forma negativa, mas fica aí o alerta, leia o Livro dos Espíritos e perceba no seu bojo a importância de atender a necessidade de pessoas totalmente diferentes. Se somos tão diferentes, é necessário entender-se que se faz urgente a oferta de outras propostas, para que haja o entendimento enquanto a maturidade, enquanto a capacidade de racionalização, enquanto esse sentimento de orfandade perdure, até que nós consigamos tomar realmente as nossas vidas em nossas mãos. No começo do século XX, quando as pessoas começaram a se converter do protestantismo, do catolicismo, para a doutrina espírita, houve um sentimento de vazio, porque as pessoas chegavam na casa espírita, assistiam às palestras, os estudos, por aqueles senhores, né? Meio trôpegos, né? Chapeleira lá, eu adoro eu acho que eu já tive nessa época, né? Botar o chapéu, o guarda-chuva lá no canto e começar a falar. Criança nem passava na porta do centro espírita. Mas quando acabava o estudo, ficava um sentimento naquelas pessoas de... é só isso. Acabou. Não tinha mais aquela liturgia, aquela estrutura de apoio. E foi necessário que surgisse o passe e se agregasse outras coisas, outros trabalhos, outras atividades dentro da casa espírita. E o espiritismo foi crescendo, e hoje nós vivemos o espiritismo do terceiro milênio, o espiritismo intuitivo. Os grandes médios desencarnaram e não surgiram outros. Os receitistas desapareceram e não surgiram outros, porque nós vivemos outros tempos. O tempo daquele que se converte, que compreende pela simples leitura, pela simples observação, pela razão. Quando nós falamos das portas, nós temos que entender que outras pessoas ainda necessitam de outras propostas, que se nós olharmos com bons olhos e com o coração aberto, levam ao mesmo objetivo. Levam ao mesmo objetivo. Por caminhos diferentes, mas ao mesmo objetivo.
Quando nós falamos do tríplice aspecto, muita gente se assusta, né? Olha, filosofia, ciência, religião. Essa porta é essa mesmo, é a porta que a gente antigamente achava que isso não era para a gente. Filosofia, ciência, religião, não. Olha, eu prefiro não falar de religião. E nós fazemos isso ainda. Quando alguém puxa um assunto, tem que ter pena de morte mesmo nesse país. Gente, chega a dar um frio na sola do pé, né? Fala, e agora, eu falo ou não falo a minha opinião? Falemos a nossa opinião, coloquemos a nossa opinião. Esse horizonte exposto e proposto por essa Deus da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele é muito amplo, né? Ele é questão realmente para as outras tantas páginas desse livro. E o livro ainda traz mais à frente esse axioma, né? Não há efeito sem causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. E muitas vezes, e quantas vezes a gente duvida da existência, né? Quando acontece aquela coisa grave, ruim, né? Um tropeção, por exemplo, no pé da cama ao levantar. Para muita gente é o fim do mundo. Acabou o dia. Se bobear, acabou a semana. Brincadeiras à parte, né? Quando acontece realmente alguma coisa muito séria, a gente duvida, né? Por quê? Por que que aconteceu isso? Como se não soubesse, como se a gente desconhecesse tudo isso, ou falamos simplesmente como forma de nos autoconsolar. Porque nós sabemos por que aconteceu, por que tem que acontecer e por que está acontecendo. O Livro dos Espíritos, em algumas questões, eu tenho uma dificuldade para gravar número de perguntas do Livro dos Espíritos, é impressionante. Eu gravei a 1, a 33, a 555, pode ver que tem tudo moleza, né? 1, 33, é mole também, 555, também é mole. Então eu vou ali pelas que eu domino, né? Eu acho muito legal aqueles oradores falando, na pergunta 600 e 300, eu falei, poxa, nessa 555 vale a pena decorar, gente, porque só o comentário do senhor Allan Kardec, ele diz assim, olha, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem números de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Já vale a pena ler o livro. Porque ele derroga, ele destrói aquela coisa, né, do sobrenatural. A gente vai compreender como é que funcionam as coisas. Né? Outro dia uma pessoa me falou uma coisa interessante, assim, olha, cheguei em casa e ele mora num sítio, meio afastado, né? Pouca iluminação, e ele tranca o portão para ir para o centro. E falou que chegou, parou o carro, os cachorros latindo, porque chegou, e ele foi lá, pegou o chaveiro e tentou abrir o cadeado, caiu a chave. Procurou, achou a chave, tentou abrir, caiu a segunda vez. A culpa, adivinha quem que ele colocou? Nos espíritos. Então, não é possível, rapaz. A chave não ficava na minha mão. Falei, isso não tem relação nenhuma com medo, com rapidez e velocidade extrema para entrar em casa e se sentir seguro. O Livro dos Espíritos vai fazer com que a gente comece a... Acaba a luz. Já pensou aquele negócio? Você está ali num lugar, pum, acaba a luz, mas aquela luz que você não vê um palmo à frente. Dá um frio na espinha. Alguns dirigentes de centro espírita, muitas vezes, numa intenção talvez até de consolar o orador, dizem assim, não, né, nós sabemos que somos poucos encarnados, mas nós sabemos que esses lugares vazios estão aí ocupados pelos mortos. Tem gente que pula, troca até de lugar. Fala, rapaz, quer dizer que tem um cara aqui do meu lado. Meu Deus do céu. Porque nós fomos acostumados a que gerenciassem, que falassem para a gente aquilo que nós gostássemos, né? E nós começamos a perceber no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, essa capacidade de nós traçarmos os nossos destinos, escolher o nosso caminho, escolher como nós vamos pensar, como nós vamos agir e como e o que nós vamos querer
Somos responsáveis por tudo isso. E eles nos trazem para isso um momento de inveja, né? Porque quando eu ouço contar uma boa parábola, uma boa aventura de Jesus, aquelas perambulações dele, a estrada de Emaús, chega a me arrepiar. Me dá assim uma inveja, uma vontade de quero ser igual, danada. E aí os Espíritos nos trazem lá na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Também frustração no final, né? Fala assim, agora eles vão, Jesus. Encerra o assunto. Né? Qual é a próxima a 626? Pode mandar a 626. Ou seja, gente, nós quando ouvimos uma boa história de Jesus, uma boa aventura de Jesus, cresce em nós um sentimento diferente, uma coisa que parece que está faltando alguma coisa. Como eu gostaria de ser assim, como eu queria ser assim. O destemimento, o jeito, a postura, a colocação, a coragem. Cresce em nós realmente um sentimento de quero ser igual, por isso o guia e modelo. É o alvo a ser atingido. Mas Jesus está longe, quem sou eu, né? E aí a gente já começa naquele negócio de quem sou eu, porque colocaram durante muito tempo Jesus num patamar diferente. As histórias narradas, os evangelhos narrados de uma forma que distanciou Jesus. Vocês vejam só um momento bastante interessante, quando Pedro pescando, Pedro e Jesus, na minha visão, eram os caras de andar abraçado. No Oriente Médio é muito comum andar de mão dadas. Para mim eles eram amigos profundos, né? E aí vem a narrativa assim, Pedro pescando, não pegava nada, abaixo uma certa serração, uma bruma no mar, e de repente Pedro vê ao longe que alguém vem andando sobre as águas. E aí vem o que eu não consigo digerir, né? E Pedro grita, quem vem lá? Gente, além de Jesus, quem Pedro conhecia que caminhava sobre as águas? Só podia ser ele. Eu acredito que era assim, Senhor, bem, finalmente, hein, você apareceu. Poxa, vem cá, não estamos pegando nada hoje. Eu sou pescador, a gente sabe como é que é o papo. Não estamos pegando nada hoje. Aí chegou, sentou, tranquilão, joga daquele lado lá, meu filho. Você não está vendo que os peixes estão lá? Vocês estão pescando lá. Jogaram, peixe. Então aquela relação amiga, né? E essa relação a gente não estabelece com Jesus. Colocamos Jesus lá na história e nós ficamos aqui. Senhor, venha, nos ajude. Ele já fez a caminhada dele. Ele foi até onde ele pôde ir. Agora nós é que temos que ir ao seu encontro. Agora é hora de nós batermos a porta, procurarmos, perguntarmos. Como ele disse, bata a porta e vai se abrir. Procure e vai achar. Peça e vai ser dado. Mas o movimento agora é nosso. Na pergunta 799, né, ele mostra que é uma doutrina progressista. O Espiritismo mostra essa capacidade progressista quando ele diz: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Kardec já preocupado, um visionário. E os Espíritos diz: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É uma doutrina ampla, abrangente. Não, olha, é necessário que a pessoa se prepare para estudar o livro. Não, basta começar a ler o livro. Leia, estude. Para quê? Para virar orador? Não, não façam isso. Dá muito trabalho. Eu sempre falando, eu sempre digo assim, gente, o que vocês ouvirem aqui hoje, levem para casa, vá aos livros, procurem. Está errado, mandem um e-mail, me ligue, por favor, a Ângela tem meu número, o Abel tem meu número, me avise, porque senão eu vou continuar fazendo um estrago. Ou seja, o estudo da doutrina espírita é para nós nos transformarmos e transformarmos o meio. Você vai crescer em você essa necessidade, não dá para ficar quieto conhecendo essa doutrina.
Mais à frente nós vamos encontrar a questão 1011 do Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante interessante, né? Porque ela não existe. Deve ser algum processo cabalístico ali, né? Você vai ler no Livro dos Espíritos, chega 1010, 1012. Esse número, né? Deve ser esse número, 10, 11, deve ter. Não, não tem. Dizem que foi um erro gráfico mesmo, acho que a partir da segunda edição, e não tem. A Federação Espírita Brasileira resolveu preservar isso, e nós não temos a pergunta 1011. Mas, em compensação, a que deveria ser a 1011, eu acredito, pela lógica, que é a 1012. Né? Então, o Livro dos Espíritos não tem 1019 questões, ele tem, na realidade, 1018. Mas a 1019, a 1012, ela traz, que seria a 1011, ela é realmente muito importante, porque ela quebra uma coisa que nós somos vidrados. Nós temos uma certa paixão por esses temas. Eu sempre leio, né, porque eu sempre acredito que as pessoas vão ao centro, né, e acredito que lá vão enxergar. Né, mas não vão enxergar mesmo. Então as letras às vezes são pequenas, aí eu acabo lendo para as pessoas. 112. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos, também os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Comentário do Sr. Allan Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existem na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Já foi embora o céu e o inferno. O que eu gostava mais era o purgatório, né? Porque aí a gente acha sempre que vai dar um jeito, né? Pô, será que não... Tomara que não seja, não radicalize comigo, né? Dê para ficar ali naquele meio termo. E essa visão do céu, ela é uma coisa interessantíssima, porque a gente gostaria, mas não racionaliza o processo, porque se racionalizar não quer ir também. E quem criou o céu já criou assim numa estrutura organizacional protetora, né? Murou, colocou um portão, chave, cadeado, e ainda mais esperto, colocou um homem para tomar conta do portão. Até porque dizem que é um local que as mulheres não conseguiriam ficar. Por isso um homem toma conta do portão. Porque elas não ficariam, sabendo que um dos filhos não pudesse ir para lá, não ficariam no céu. Então é uma figura que já nasce com alguns problemas de concepção, de estruturação, de lógica e de entendimento. Né? Uma vez uma senhora vizinha lá da minha casa, ela deve ter descoberto talvez que eu fosse espírita. As pessoas às vezes comentam, né? E ela era testemunha de Jeová. E ela deve ter se apiedado de mim. Então ela ficava ali na esquina, mais ou menos, sempre me vigiando. E eu acredito nisso, né? Talvez nem fosse coincidência. Mas todas as vezes que eu subia, ela sempre estava varrendo ali. Para chegar em casa, ela estava varrendo na frente da casa dela, e ela não perdia a oportunidade de todos os meses me dar aquela revista Despertai. Oh, o senhor gostou da revista? Adorei a do mês passado. Então aqui é a nova. E ela me deu uma vez uma, né? E ela deveria ficar contente realmente. Falei, mais um que eu estou salvando e tal. E eu cheguei em casa e fui folheando, e é uma edição legal. Tem umas matérias de médicos, de psicólogos, é um material muito bem feito, parte gráfica muito bem feita, e eu fui abrindo e ela no meio, isso tem alguns anos, ainda era com grampo, né? E quando abri a página central, era o céu. 2 páginas assim, uma coisa, um lago, gente, maravilhoso, todo ornado de plantinhas na beira, um gramado, nenhuma tiririca, nem trevo de 4 folhas, era aquele gramado perfeito. O leão deitado lá no canto me chamou a atenção. As pessoas sentadas à beira do lago, o viadinho lá deitado debaixo da outra folhagem. E eu fiz uma reflexão rápida. Eu falei, já pensou eu nesse lugar, que perturbação que ia ser? Porque eu já olhei para o lago e falei assim, deve ter peixe. Já ia dar um jeito para pescar. Porque pela cara ali, pela margem, o capinzinho comido, tem peixe. Já ia cutucar o leão para correr atrás do veado.
E eu fiz uma conta rápida, 30 minutos. Ia me convidar. Excluído a bem da disciplina. Então esse céu não dá, assim como o inferno, não dá. Quantas vezes nós já nos exercitamos e perdoamos? Se nós perdoamos, como é que a pena pode ser definitiva? Pode ser para sempre? Virou conto de criança. Mas aí nós espíritas, órfãos, criamos um umbral. Aí nós chegamos junto. Vamos perder? Né? Criamos um umbral. E algumas pessoas leem algumas obras, né? E o cara só falando, se André Luiz passou no umbral, já pensou eu? Você não vai achar. Ontem eu ainda brinquei com isso, tem algumas pessoas que não gostam realmente da brincadeira. Mas ontem eu brinquei com isso. A poça de André Luiz é dele. As vozes são dele. Assim como todos nós vamos chegar lá e vamos encontrar aquilo que nós idealizamos, que nós construímos, como falou o senhor Allan Kardec e os espíritos superiores, na pergunta 1012. Nós temos um amigo em comum, e muita gente conhece, o Jacó Melo, ele diz assim, eu me nego a ir para o umbral. Eu me nego a ir para o umbral, é uma proposta positiva da gente vir aqui aprender, trabalhar, eu vou perder tempo. E eu descobri ali nos meus estudos, eu perco horas. Minha mulher falou assim, eu não sei o que você faz tanto nesse banheiro. Mas é porque lá eu tenho, além de outros lugares escondidos, eu tenho um monte de obras básicas, espalhadas no carro, no laje, no banheiro, no escritório. E nós vamos espalhando, é baratinho, menos de R$10 eu acho uma obra básica. E a gente vai espalhando e eu cheguei à conclusão que esse negócio de ter medo de chegar no plano espiritual, seja lá onde ele for, onde você idealizou e construiu o seu, não se preocupe, decore e aprenda uma pergunta. Quando alguém meio luminoso chegar, e os espíritos usam uma expressão legal, né? Roupas e uma figura diáfana. Ou seja, é aquele cara que você vê e não vê, né? Mas luz, iluminado, já não deixa nem ele falar com você. Quando ele se aproximar, você fala, o que tem para fazer aí? Pronto. Então, chegou um trabalhador aqui, vamos arrumar um serviço para ele. Não tem sofrimento, não tem poça, não tem miséria, não tem nada. Porque todo lugar precisa de gente para trabalhar, e não é diferente no plano espiritual. Então essa visão positiva, essa visão animada, essa visão de, gente, a vida é muito boa, isso não pode ter lugar muito ruim para a gente, não. Nós somos espíritos medianos, nós já passamos daquela fase, está certo que nós já devemos ter feito algumas aventuras bastante graves, mas nós já estamos à frente. A vida é progressista, não se retrograda. Eu tive uma fase muito interessante onde eu comecei a querer saber o que eu era, ou o que eu já fui, né? Mas depois de começar a ler o Livro dos Espíritos, rapidamente fui deixando isso para lá, porque eu aprendi que o Espírito não retrograda, e eu fiquei entusiasmado, porque na época eu li um livro que chamava Confidências de um Inconfidente. E eu fiquei animado. Fiquei animado com alguns caras lá, uns personagens, né? Tiradentes, nasci em Minas, tal. Fiquei... Tomás Antônio Gonzaga, falei, estou por aí nessa faixa aí, né? E aí comecei a ler o livro, fiquei sabendo que eu fui um dos personagens do livro, foi assim que eu entrei no Espiritismo. Mas comecei a estudar a doutrina, larguei esse negócio para lá. Porque eu aprendi que os espíritos não retrogradam e comecei a fazer um balanço. Aí Tiradentes, não dá. Tomás Antônio Gonzaga, um purista da língua portuguesa e tal, também não dá. Eu já sabia que podia nascer mulher e homem também, eu já tinha estudado, sabia que podia trocar ali de vez em quando, de acordo com a necessidade. Falei, Bárbara Eleodora, também não dá. Uma poetisa e tal, eu sei mal falar e, né, mal, então não dá também. Não, era para falar melhor e ler melhor. E larguei o livro para lá, mas está lá em casa. Eu ganhei esse livro em 1983. Aí vocês veem como é que eu estou ficando velho, né? E eu olhava para as pessoas no movimento espírita contando história, eu ficava louco de inveja. Falei, quando eu vou ter história para contar? Não, mas a gente fica, persiste e acaba tendo umas histórias. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma e as penas e as recompensas futuras.
sobretudo porque mostra que essas penas e recompensas são corolários naturais da vida terrestre e ainda porque, no quadro que representa do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Conclusão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos abre a porta para que venham as outras obras. E o senhor Allan Kardec e os espíritos superiores o fazem num processo crescente de compreensão. Por isso é necessário que nós o estudemos da forma que ele foi estruturado. Muita gente diz, eu só gosto do Evangelho. Bom, leia o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Médiuns e depois se aprofunde no Evangelho. Porque o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns vão nos dar base de compreensão para que nós entendamos o Evangelho sobre novas luzes, sobre outras luzes. E depois vem o céu e o inferno e a Gênese. De quebra lá, depois que você lê algumas vezes essas obras, leia também obras póstumas, são as opiniões pessoais do senhor Allan Kardec, os escritos de gaveta, as opiniões, alguns postulados, algumas propostas, porque foram 12 anos de trabalho ininterrupto. Parece que as obras básicas foram feitas assim, Lançou o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gente. Parece que no final do ano estava tudo pronto, Levou 12 anos. E a gente, às vezes, tem coragem de falar assim, rapaz, eu ainda não li porque eu não tenho tempo. Ele, não satisfeito, paralelamente a isso, ele escreveu a Revista Espírita. 12 anos de Revista Espírita, mensalmente. E às vezes a gente reclama de não ter tempo para ler. Alguns espíritos dizem, existem algumas coisas na biografia de Kardec dizendo que o aneurisma se deve, inclusive, ao trabalho excessivo. O Livro dos Espíritos e a doutrina espírita nos concede a oportunidade de nós realmente caminharmos de forma diferente e nos aventurarmos de forma diferente. Ele faz com que nós sintamos a necessidade de tirar as rodinhas, de fazer diferente, de sentir o vento, de sentir a força das coisas, tomar em nossas mãos essa capacidade de viver, tomar nas mãos essa capacidade de nós escolhermos. A casa espírita não deveria ter trabalhadores e frequentadores. Porque a missão precípua da doutrina espírita é transformar o assistido em assistente. É mexer nas fibras mais íntimas daqueles que estão começando e conhecendo, para que ele se aprofunde nesse relacionamento de forma forte, sairmos da superfície desse relacionamento, acabar com esse flerte e entrarmos realmente nessa relação, porque é lá no fundo dessa relação que nós vamos encontrar as motivações. É lá que nós vamos encontrar o combustível, o fermento que vai fazer com que nós não consigamos mais nos conter e comecemos a agir para mudar o estado vigente das coisas. Para que nós comecemos a mudar o mundo com as nossas próprias mãos. E não almejemos, por exemplo, compreendendo o que é a reencarnação, ficarmos mais tranquilos. Falar, agora, na próxima, eu vou ver lá em cima, se eu dou um jeito, vou nascer na Áustria. E agora está em moda, nascer na Finlândia, na Islândia, nos países nórdicos, Porque, olha, qualidade de vida, distribuição de renda, não se iluda, você não vai nascer lá. Essa lei ela é tão perfeita, tão bem feita, que eles não vão permitir que você nasça lá para perturbar a vida daquelas pessoas. Eu digo isso para mim às vezes. O máximo que eu consegui foi sair de Carmópolis de Minas e vir para Friburgo. Você vê que talvez não tenha, hoje não tenha. Quando eu saí de lá devia ter uns 10 mil habitantes. Talvez hoje deve ter uns 100, porque Minas a coisa demora mais a crescer, Então não tem, se você quer um mundo melhor, você vai ver isso no livro dos Espíritos. Quer um mundo melhor, construa um mundo melhor. A casa guarda estreita e profunda relação com o morador. Mude a casa, transforme. Não tem jeito.
Só através do trabalho e do esforço nós vamos conseguir. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar muito, nos aguardar, insistente, persistente. Nós vamos chegar lá. A gente está ficando esperto. Leia o livro dos Espíritos, conceda-se conhecer a doutrina espírita, na forma que ela foi estruturada, e você vai ver que Jesus nem tão longe está assim. Que ele permite até às vezes que a gente se associe a ele para trabalhar, para ajudá-lo. Porque ele faz o que é possível fazer na situação e no estado que ele se encontra. Mas a forma material de agir, ele espera que nós façamos. A parte material, a parte da ação, da solidariedade, do socorro, da assistência, do soerguimento, cabe a nós. E é um orgulho. Nós podemos levantar a cabeça e dizermos que somos trabalhadores da seara de Jesus. Uma boa noite para todos. Dentre tantos pontos que o Rogério colocou aqui, 2 me chamaram a atenção, dentre tantos outros. Primeiro é que no início ele disse que os espíritos são tão diretos que às vezes a gente até quer fazer um mise-en-scène e eles são diretos. Mas está lá na doutrina escrito o quê? Levanta o véu intencionalmente colocado, para que qualquer um tenha acesso, como diz a Valéria, né, Valéria? A essa maravilha que aqui está. E a outra coisa que o Rogério colocou aqui, a respeito da introdução, que tem 30 e tantas páginas, e normalmente as pessoas, quando vão ler um livro, pulam a introdução e a conclusão, quando tem. E a conclusão do Livro dos Espíritos é algo assim que não pode se deixar de olhar e estudar. Então está feito o convite, porque é o aniversariante do mês, logo agora essa semana, quarta-feira, não é isso? E infelizmente ainda é um grande desconhecido. Então, é aquele livro que muitas vezes a gente dá de presente, já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa depois vira para mim e diz, já li. Mas não é o caso, é a vida inteira. Porque a cada hora que você olhar, a cada ponto que você abrir, você vai ter um entendimento. Engraçado, isso aqui eu não tinha notado, né? Então a gente tem essa maravilha, como diz a Valéria sempre aqui, à nossa disposição, o guia, entre aspas, perfeito para nos conduzir à verdade com segurança, né? A gente agradece a você, Rogério, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa.